aí, rapaziada? Bom dia, boa tarde, ótima noite pra você, meu caro amigo. Ótimas notícias pra gente Não, só sonista. Gente, é o seguinte, a gente tem aí novas imagens. Ô, meu amor, Eloy, me dê um beijo! É só na bochecha, porque senão a produção fica com ciúme. Está de volta a nossa ruiva. E é o seguinte, rapaziada, vamos dar uma olhada em como tá esse jogo. Óbvio que ele tem que estar lindo. A minha única dor no coração é esse jogo. Eu não sei se ele vai ter, poderia ter um modo desempenho. Não sei se vai ter, mas poderia. A minha pena é que esse jogo vai estar a 30 FPS. Mas pelo que a gente tá vendo nas imagens, esses 30 FPS, né? Esses 30 FPS eles vão ser recompensados na qualidade do visual do game, né? E a gente sabe que Horizon, visual do jogo, a atmosfera, o cenário dele, ele faz parte também do game em si. Tá? Então isso é muito foda de ver, isso é muito legal. Quando você tem o cenário, né? Todo mundo, o mundo aberto, ele faz parte do Horizon. Por quê? Porque o mundo aberto, as máquinas, os animais, né? Eles fazem parte e são tão personagens quanto a própria Eloy. E isso é muito legal de ver. Então vamos dar uma olhada aqui, saiu aqui pela IGN. Então vamos dar uma olhada aqui em como é que tá essa brincadeira aqui do Horizon, né? E aparentemente está lindíssimo. Vou colocar aqui na tela, né, para vocês não perderem nenhum detalhe, enquanto eu vou enrolando e falando para vocês aqui. Pera aí, deixa eu colocar o mic um pouco mais para cá. E vamos dar uma olhada aqui, rapaziada, em como tá esse jogo, tá bom? Vou aumentar o volume aqui. Vambora. Ver se a qualidade tá no máximo aqui pra vocês, ó. Vou colocar em 4K. Vocês não vão conseguir ver em 4K, né? Obviamente que vocês não vão conseguir ver em 4K. Porém, vai ficar na melhor qualidade aí pra que vocês possam ver. Horizon Zero Dawn introduced an amazing foundation to Guerrilla Games. Olha, meu xará, Jonathan. Não, o nome dele é Jonathan. Caralho, Jonathan com O. Deixa eu gerar a legenda aqui pra vocês. Eu nunca lembro onde é que mexe na legenda aqui, mano. Eu sou muito burro. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que eu mexo. Normal, legenda, gerado automaticamente. Traduzir automaticamente para português. Para que vocês possam, né? Não fica aí, tá em inglês. Pronto. Is post-apocalyptic world. Following it up is no small feat, but after 4 hours of hands-on time with early portions. Olha esse visual, gente, eu vou ir parando, tá? Pra gente trocando uma ideia sobre. Olha esse visual, cara, das máquinas caídas lá pelo fundo. O famoso render distance, né? Isso é legal. E cada vez menos, sabe o que a gente vê? Cada vez menos os jogos utilizarem o sistema de oclusão, né? A não ser que você tá no Resident Evil, que fechou uma porta e você não tá mais vendo do outro lado. Aqui, como é um mundo aberto, você precisa ter essa dimensão, você precisa ter esse render distance funcionando, né? Você ter aquele horizonte cheio de coisas e sentir que você pode ir até lá. O bagulho do mundo aberto é você tá num ponto do mapa, olhar aquela pedra lá no final do horizonte e você saber que você pode ir até lá. Isso é o maluco, né? Isso que é o da hora de mundo aberto. Of its sequel, Horizon Forbidden West is shaping up to be a fulfillment of all the promises made by its predecessor. Combat is more complex, exploration is more freeing, isso, and the world cara. is teeming with more intriguing life, both robotic and human, and meaningful things to do. The Forbidden West in all its glory still waits to be seen. Cara, a parada que a guerrilha conseguiu aperfeiçoar assim... Deixa eu explicar uma parada pra vocês. Isso é uma coisa que eu andei... A gente vê por aí, né? E eu não lembro em qual documentário que eu vejo que foi da Disney. Foi da Disney. Que pra fazer cabelo de boneca é um bagulho muito difícil. Na verdade, fazer cabelo de qualquer personagem, né? Você deixar aquela vera semelhança, você deixar o bagulho real. E a guerrilha conseguiu fazer o cabelo da Eloy assim. Olha a movimentação dela correndo o cabelo. I'm not forbidden from telling you about... O cabelo dela não é um cabelo, tipo, normal. É cheio de trança e tal, né? A Eloy é maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas... o cabelo dela, a movimentação da roupa, cada partícula, cada pedacinho da roupa ali se movimentando, isso é fantástico. So much of why it's an adventure on which I can't wait to embark.
My time with Forbidden West didn't start exactly where Aloy's journey begins in the sequel, but rather a little into her quest to find new answers and maybe save humanity along the way. It's been 6 months since the events of Horizon Zero Dawn, and Aloy has noticed throughout the world that this red blight is kind of encroaching everywhere. And this is a world-ending threat, and she has to find a way to stop it. The first big question I had when jumping in was how much freer exploration actually would be. Zero Dawn did many things right, but its climbing navigation was one of its most frustrating limitations. Forbidden West doesn't make every single inch of its world climbable, which may be disappointing to some. Cara, olha isso. É isso que a gente fala, né, cara? É esse capricho que a Guerrilla tem, que os exclusivos da Sony têm. E aí, mano, não adianta você que tem Xbox aí agora ficar... Eu sempre chego aqui e falo as qualidades do Xbox. Não adianta você chegar aqui e falar que isso aqui não é maravilhoso. Você pode não gostar do game. Agora, há um padrão estabelecido na indústria do que é bom tecnicamente e do que é ruim. Né? Isso aqui é maravilhoso, mano. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é um capricho que poucas vezes a gente vê, e não é só no Xbox, é na própria Nintendo que vende pra caralho, mas são joguinhos de tablet, né? Isso aqui é um capricho gráfico que vai além da nossa discussãozinha, porque uma coisa é opinião, outra coisa são fatos. Isso aqui a gente tá vendo, isso aqui é qualidade, isso aqui é capricho, né? Isso aqui é foda de ver nos exclusivos da Sony. E é por isso que tanta gente fala dos exclusivos da Sony. Por isso aqui, olha só o capricho nessas rochas, cara. Olha só a vegetação querendo saltar pra fora das rochas. Olha as nuvens em cima aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver o mar aqui, ó. Bom, olha só o capricho nessas nuvens aqui, ó. Isso aqui é a qualidade dos exclusivos do PlayStation. E isso aqui é que tem que ser levado em consideração. Isso é muito foda, o capricho. Eu gosto muito de capricho. But it was immediately apparent and appreciable just how much more of the world is scalable, and how fun it is to do so. And it's made better by an improved focus. A quick click of R3 causes a pulse scan around Aloy, revealing... Será que vai dar pra aumentar as habilidades do foco, mano? Ia ser bom, hein? Resources to pick up, as well as, more importantly, highlighting climbable parts of the world. Another nice addition is the Pullcaster, a fancy sort of grappling hook that lets the player pull Aloy to harder to reach or further points. Isso é legal. It's even something that can... A parada de você poder entrar em combate com os monstros e ter opções, sei lá, se junta, se joga no gancho, pula por cima do bicho, bate, fantástico. Used in conjunction with the Shield Wing, a glider Aloy obtained near the end of my demo. Aí. Launching off a point... Isso aqui eu já tinha comentado pra vocês. Isso aqui é uma adição maravilhosa. Porque no primeiro jogo você tinha uma certa lentidão pra descer os morros, né? Você subia e pra descer tinha que ficar... Agora não, subiu... Mano, que delícia, hein, cara. Letting Aloy soar through the skies and pullcasting to an interesting spot on a nearby cliff face creates a real degree of freedom missing in Zero Dawn's Nossa, que delícia, cara. Forbidden West seems purpose-built to ensure that everything you do has more worthwhile and varied rewards. Deeper Settlements is a core part of Forbidden West, and if my time in Chainscrape, the first one I came across, is any indication, there will be a lot for players to find, discover, and lose hours to play. We really wanted to improve, we really wanted to kind of listen to the fans and listen to our reviewers, and also based on our own internal feedback. And so there was a whole set of things we wanted to do with Settlements, including general sense of them being more lifelike, better animations, better schedules for the NPCs, and also audio. We really wanted to improve the sort of crowd audio in the sense that when you go into any given place in a settlement, it has its own kind of audio personality. And we also have a situation where Aloy's going in to the Forbidden West and encountering new tribes, specifically the Utaru. Olha isso, mano. Tanakh. Caralho. We really wanted to make sure those were as differentiated as possible with, you know, NPCs doing things that they would only do in that tribe to give it that sense of life. The center point of the town, a busy brewery, had so many cute little bespoke animations of characters sharing a pint, laughing at stories being told, and more. But settlements aren't going to be just full of NPCs you can't interact with. There seem to be more side quests, and worthwhile ones at that. There is also a wider swath of side objectives I encountered in and out of town, like melee fight pits, environmental puzzles, and even more, like an in-universe board game called Machine Strike that I'm already setting aside a dozen or so hours to lose playing in. And all of these objectives don't feel like one of any open world's biggest potential problems: filler. Instead, narrative director Ben McCaw explained how everything is built with more and better rewards in mind, whether they be new equipment, outfits, weapons,
Essa boneca ela é muito bonita, mano. Ela é muito bonita. Os caras fizeram a boneca bonita pra caralho. Essa boneca só não é mais bonita que as bonecas do Resident Evil, né? Porque os caras da Capcom capricham, né, mano? Porra, a Claire, a Jill e a Ada é sacanagem, né, mano? Ah, parece que os caras fazem boneca justamente pros caras pegar e fazer aqueles desenhos indevidos, né? A Eloy é muito bonita. E as expressões desse jogo aqui, mano, elas estão fantásticas, né? Fantásticas. Or key pieces of lore. Olha a qualidade. É isso que eu tô falando pra vocês, mano. Olha a qualidade do cabelo dela, cara. Isso aqui, a própria Disney. Gente, a própria Disney tem dificuldade pra produzir cabelo. Olha a qualidade desse cabelo aqui, mano. It's great to have a huge open world, but if all of the activities in it feel kind of tacked on or not related or not essential, that's not a great feeling. We wanted to make sure that there's a certain path through this game where if players want to experience the main quest and kind of get to the end of the story as quickly as possible, that they could do that. And also, there's definitely a progression through this game that's really focused on combat. But if there is going to be an activity in the world, a board game, a melee pit, even a camp or outpost associated with Regala's rebels, or there are other examples, things that return from the previous game, they all need to feel part of the world, they all need to be part of the story. I enjoyed much of Zero Dawn's ensemble, but I kind of fell in love with almost every character, new and old, big and small, in Forbidden West. Aloy has been endearing from minute one, but Ashley Birch plays her with such a charming determination that is as enjoyable to watch in action as she defies bureaucrats unwilling to take action to get things done, as it is painful to see keep her at arm's length from close friends. Legal, ele tá de volta. Like Erend and Petra, who care so deeply for her. I'm asking nicely. Arrest her! I'd like to see you try. So what we wanted to do with Aloy in the Forbidden West is just put her under as much pressure as possible. And so obviously she has the pressure of trying to resolve the Blight, which is a world-ending threat, and she has all the other pressures of like fighting machines and just trying to survive in this world. But she also has this other pressure of trying to live up to the example of her genetic mother, Elizabeth Sobek. This is probably one of the greatest people in history and someone who literally almost single-handedly saved the world. That's a very, very high bar for Aloy to live up to, and it affects her interactions with other people. It's also important to remember that this is someone who grew up an outcast and only just started to interact with the world as a whole in the previous game. And while this Porque a jornada da Eloy é justamente da... Porque ela foi, né? Pra quem se lembra do primeiro aí, a Eloy, primeiramente, por ser... Desde pequenininha, ela foi executada. Ela foi execrada da comunidade. Tanto é que ela faz a prova pra poder reentrar. Depois ela descobre quem ela é. Justamente a injustiça, né, mano? Tipo assim, ela era pra ser a líder de tudo. E ela foi execrada da comunidade, que ela deveria fazer parte desde criança, justamente por interesses dentro da própria aldeia. E ela faz a prova e volta. Então, o legal da Eloy é justamente essa jornada dela, de execrada a fucking zona, tá ligado? Então, eu quero ver o que eles vão fazer na história desse segundo aqui pra poder suprir isso. Uma coisa que ela vai fazer é ir atrás do vilãozão lá que termina com o controle das máquinas, né, no final. Se eu não me engano é isso. Ele termina com o controle, pega o bagulho pra ele lá, porque ele fica meio que manipulando a Eloy, né? Ele é tipo a Athena com o Kratos. Ele ficou manipulando a Eloy o jogo inteiro. Isso que deu a entender. Vamos ver se nesse segundo ele vai ser o vilão mesmo. This opening section teased some of the new tribes Aloy will interact with in the West. It also heralded the arrival of her new enemy, Regala. And what an introduction it is. Lancers! Form up! Played with such power by Angela Bassett, Regala is immediately positioned as a force to be reckoned with, and it only appears to scratch the surface of her power. Aloy's companions offer different interactions that display different aspects of Aloy's personality. And this is something that carries through the whole game. It's actually one of the major themes of the game is how does she relate to other people? How does she relate to her companions? How does that change her as a person? And Aloy's companions are really central to the story and the themes of the Forbidden West. It's really the way that she relates to each of them differently and the impact that they have on her that really forces her to kind of evolve her personality throughout the game. Erend! Legal. Luckily, Aloy has a few new friends and new tools and skills at her disposal to rise to the occasion. There are now 6 lengthy... Bom, eu quero ver o arco da Eloy, legal o Enred de volta.
Eu quero ver as novas armas, os novos animais, essas mecânicas de se locomover, né? These skill trees players can invest in based on their style. It should all pair nicely with the expanded arsenal of equipment and outfits you'll acquire. And in another nice twist on established systems, outfits are more closely tied to these skill trees, and some will offer stat boosts that can make skills even stronger. Notably, melee combat is also improved. Você paga plano de saúde todo mês pra não usar e quando tem algum problema ficar perdido? Vai no pronto-socorro, espera um tempão na fila. There's a far greater fluidity in the animations and how they chain together, and it also seems like a more viable option in general, thanks to new skills like the impressive Resonator Blast. Vai ter habilidade de pausa de tempo, isso é legal, né? E essa parada do gancho parece que tá muito louco, porque às vezes os inimigos, os animais, né, eles vêm te atacando no chão e só a esquiva não resolve, porque vai ter muito. Então você, porra, joga o gancho, dá um pulão e já cai na flecha ou na paulada no inimigo. Isso é muito legal. There will also be new weapons like the Javelin Thrower, while returning items like Tripcasters and standard elemental arrow options make a welcome comeback. But there's now a wider amount of those elements as well, including acid arrows that can be deployed with a precise strike to use acid-bearing machines' own toxicity against them. Machines, of course, are a major part of the attraction of Horizon's world, and at least so far, Forbidden West is still capturing that mix of wonder, awe, and trepidation that comes with meeting these creatures. Caralho, o bagulho tá There's a lindo nice demais, blend of velho. new and returning machine types, like the acidic bristlebacks, returning scrappers Mano, o bagulho não dá, cara. É lindo demais, velho. Puta que pariu, mano. and chargers, and even something new like the Burrower. Guerrilla is E ainda que eles decidiram lançar também pra Play 4, né? Que eu acho que se eles focassem na nova geração ia ser mais bonito ainda, mano. clearly saving some of Mas é foda também não lançar pro Play 4, né, mano? Que sacanagem. Tem o Play 4 Pro aí que lançaram recentemente pra galera. Já pensou? Não sai pro Play 4? Aí o cara comprou o Pro, que foi o último PlayStation, nem tem tanto tempo assim, não joga o bagulho. É sacanagem, né? Então eles têm que lançar. Forbidden West's biggest battles for players, including myself, to play through when the full game is released, but I did get to take on one of my most eagerly anticipated Então pode ficar tranquilo, pra você que se mata pela Sony, logo logo eles vão lançar um upgrade aí gráfico ainda maior e os 60 FPS vão cobrar por isso. newcomers, the venomous Slitherfang. Espero que não. To do so, I jumped a bit further into Forbidden West to try out its new arena, Tá an maravilhoso, optional area cara. Tá where lindo players demais. will take on various challenges, needing to finish them under a certain time limit to earn medals that unlock some of the sequel's best equipment. The Slitherfang, with its whole new suite of devastating attacks, is a prime example of the ingenuity Guerrilla Eu gosto muito daquela arma que é a lacerante, que ela se atira, ela solta o impulso e vai desmontando o inimigo. Aquela arma é fantástica. displays with Horizon's combat. Coupled with all the new weapons and skills, which I admittedly was still just getting the hang of, defeating the Slitherfang in Ó, time verdão, was tá parecendo Shenlong esse bicho. immensely gratifying in the way taking down Zero Dawn's biggest foes was. But with new tricks for both Aloy and foes, these fights are a fresh joy to discover as I worked out the best way to succeed. Or at least survive. I played this particular battle in Forbidden West's frame rate mode, though I switched between the favoring resolution and performance options throughout, and found both worthy of my time. Playing on PS5, Forbidden West World is a sight to behold, from stunning vistas with lengthy views Olha isso, mano. to the enhanced level and amount of detail in a settlement like Chainscrape, to smoother animations both in and out of combat. Forbidden West is frequently dazzling. Appreciably, whereas Zero Dawn's conversations usually involve tight shots on two characters talking, almost every conversation I had in Forbidden West saw the camera pulled back more and let characters be more uniquely animated in their movements and facial expressions. About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. Thankfully, we're only under a month away from getting to see all of this play out in full, and my time with Horizon Forbidden West has me more assured than ever that Guerrilla has really refined and evolved the Horizon experience with Forbidden West. There is an enormous amount of story and territory and combat to be had. But the slice that we did give you is really near the beginning of Aloy's journey, near the beginning of her sojourn into the Forbidden West, and also just the very beginning of her evolution as a character. It's an easy comparison to make, but often an apt one.
The leap here feels like it could be that jump from Assassin's Creed 1 to Assassin's Creed 2, which is saying something considering how solid Zero Dawn already was. But nearly every misgiving I had about the original seems to have been thought through, and then some. Aloy's new journey seems more robust and rewarding than I expected, while retaining the wonder and awe that its predecessor delivered on. I still don't know quite what the Forbidden West itself will hold, but after my hands-on, I've never been more excited to find out. For more, be sure to check out our Podcast Beyond conversation about even more details from our hands-on time with Forbidden West, and if you're interested in hearing about more PlayStation exclusives, be sure to check out our Art of the Level on Uncharted 4's greatest chase sequence. And for everything else in the world of PlayStation, you're already in the right place, IGN. Fantástico! Papo! Mano do céu, eu não tava tanto assim não, agora hypou, hein? Caralho, do 0 a platina, ó! Eita porra, aqui ó! Vamos lá, minha Eloyzinha, vamos lá! Eita porra, aí sim, hein, família? Deixa eu até colocar aqui de novo. Deixa eu colocar aqui de novo o OBS. Mano do céu. Vocês estão loucos, velho. O bagulho tá pica, hein? O bagulho tá pica aqui, ó. É, Eloyzinha, vambora, hein? Do 0 a platina vai cantar aí, podem ter certeza. Não vai ser só o início não, tá? Do início a platina vem aí, Horizon Forbidden West, tá lindo. E, mano, não adianta. Você que tá aí, tem Xbox, mano, eu falo a real aqui, você gosta por isso, né? E não dá. Não existe nada tão caprichado assim que nem o Horizon nas plataformas, mano. E falta isso. Quanto mais disso aqui a gente tiver, e é claro, você pode entrar numa discussão do que tem mais desempenho, do que é melhor pra você, que aí é sua opinião. Claro, é só a minha opinião. Mas deixa a sua aí, cara, porque muitas das vezes falta um pouco de humildade nas pessoas. Isso aqui é fantástico, isso aqui é capricho. Isso aqui é capricho, mano. Tá ligado? Isso aqui não é falta de poder aquisitivo, que a Microsoft tem pra fazer isso aqui. Só que isso aqui é capricho. É gente talentosa. É investimento. Isso aqui é do caralho, mano. E eu, porra... Ô, Eloyzinha, vem que o bagulho vai ser doido. Tchau, gente. Fui.